Queridos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor. Feliz em retornar a esta casa de oração, estar com vocês nesse terceiro Congresso de Homens 2015. Honrado pelo convite, já agradecido. E quero me reportar aqui muito carinhosamente ao pastor Eliseu Lemos, sua família, que nos recebeu assim com alegria, como também a coordenação dos varões na pessoa do evangelista Jardel. Deus abençoe a todos vocês. Alegria rever o Samuel, os varões aqui. É prazer também poder estar vendo aqui o meu amigo presbítero Jorge, sua esposa Valciane, que é lá da Assembleia de Deus em Lowell, igreja que eu já tive o prazer de ir mais de uma vez. Bom estar aqui. Jorge é um amigo também que Deus me deu aqui nos Estados Unidos, mas principalmente aqui no norte. É o presbítero Blake, Deus abençoe sua vida. Fui na igreja dele também uma vez. Que alegria poder revê-los aqui. Vocês escolheram um tema e eu estou com a mensagem preparada aqui para falar no tema de vocês, homens santos de Deus. Mas sabe aquele dia assim que o Espírito Santo começa a mover você e você não fala aquilo que você preparou? Já sentiu isso alguma vez? Eu estou assim nessa noite e eu vou obedecer à voz de Deus. A gente vai ler um outro texto, tá? Prometo que eu vou falar para vocês aqui no capítulo 4 do segundo livro dos reis de Israel. Mas a gente vai ler um texto em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Todos encontraram? Por favor, diz amém. Esse texto aqui não é um texto muito comum que a gente lê todos os dias e nem tampouco a gente anda ouvindo em ministrações. Mas eu tenho algo de Deus para a sua vida e eu gostaria que você aceitasse a proposta de Deus para você. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Fala comigo a palavra formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Repete esta frase também, por favor. Estavas. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci. Proteger aqui não quer dizer proteger de invasões, isso aqui fala de cuidado, tá? No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, repete esta fala, por favor. Na multiplicação, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti.
Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Amém. Tome seu assento, muito obrigado. Nós vamos ler um outro texto logo depois, mas é no livro de Isaías, capítulo de número 14, tá bom? Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, tanto em Ezequiel capítulo 28, como em Isaías capítulo 14, que logo mais a gente vai precisar examinar o texto para a gente fundamentar a nossa mensagem. Amém? É evidente que esse capítulo 28 de Ezequiel, ele não é um texto assim de fácil compreensão. Ele não é um texto fácil de compreensão se nós não entendermos que esse texto de Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, quem me ouve diga amém. Esse texto é um texto de dupla referência, é um texto de... Ao mesmo tempo que o Senhor está usando Ezequiel para falar de uma pessoa, o texto está falando também de uma outra pessoa. Vocês lembram que Deus falou que o governo de Davi seria um governo eterno, mas todos nós sabemos que Davi, ele morreu, e Deus mentiu em dizer que Davi teria um governo eterno? Não, é que Deus, ele não estava falando do governo de Davi, Deus estava falando do governo de Cristo. Assim como a gente olha para Salomão, a gente entende que o governo de Salomão representa o governo milenar de Jesus. Esse texto do capítulo 28 de Ezequiel, ao mesmo tempo que está falando do rei de Tiro, está falando de uma outra pessoa, de um outro personagem. E eu gostaria de, nesta noite, começar a falar a respeito de Deus. E a bem da verdade é que só há uma maneira de começarmos a falar sobre Deus, pois coisa alguma tem sido dita de tão significativa acerca de Deus, do que confessar que Ele é um mistério tremendo, pois o homem em seu estado atual de inteligência não tem podido dizer muito sobre Deus, senão em sentido antropomórfico, ou seja, atribuir características humanas a Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, a Bíblia diz que Deus, ele criou os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem. No Salmos de número 148, versículo 5, diz que Deus mandou e logo foram criadas todas as coisas. Em Isaías 42, versículo 5, diz que Ele criou os céus. Em Isaías 45, versículo 7, diz que Deus, ele formou a luz e criou as trevas. Já em Amós 4, verso 13, diz que Deus criou os ventos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Já em Apocalipse capítulo 4, verso 11, está escrito que ele, Deus, criou tudo. E em Apocalipse capítulo 10, verso 6, diz que ele criou o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Então Deus, ele criou. Se Deus criou todas as coisas que há nos céus, na terra e no mar, antes de Deus criar todas essas coisas, porque a Bíblia diz que ele criou tudo, antes de Deus criar tudo, Deus estava onde e com quem Deus estava. Não precisa você forçar muito a sua inteligência para você entender, porque aqui não há nenhum texto parafraseado, não há nenhuma hipérbole, não há absolutamente nada que complique esse entendimento. Se Deus criou todas as coisas, antes de Deus criar todas as coisas, Deus estava na eternidade só. Mas pastor, onde estava Jesus e onde estava o Espírito Santo? Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 19, diz que Jesus estava em Deus, porque Jesus é o mistério escondido no seio do Pai. Jesus não era um personagem
que encarnou, não estou falando de reencarnação, que encarnou, tabernaculou-se e assentou-se à direita do Pai na eternidade. Ele estava como mistério escondido no seio do Pai. E Deus, dentro do parâmetro da criação, Deus, ele criou primeiro as coisas invisíveis. Primeiro Deus criou os anjos. E que nos alicerça isso é o livro de Jó, capítulo 38, versículo de número 7, quando Deus, ele estabelecia os fundamentos da terra, as estrelas aplaudiam a Deus. E as estrelas aqui não é astro, as estrelas aqui são os anjos de Deus. Então, quando Deus estabelecia os fundamentos da terra, os anjos aplaudiam as obras de Deus. Então, por isso Deus criou primeiro os anjos. Em Apocalipse capítulo 5 tem anjos em volta do trono. Em Apocalipse capítulo 7 verso 1 tem anjos que ficam nos quatro cantos da terra. Em Apocalipse 8 versículo 2 tem anjos que ficam diante de Deus. Em Apocalipse 8 verso 1 tem anjos que ficam junto do altar do incenso. Em Apocalipse 8 verso 6 tem anjos com trombetas. Em Apocalipse capítulo de número 10 verso 5 tem um anjo que está sobre o mar. Em Apocalipse 10 verso 9 tem um anjo com um livrinho na mão. Em Apocalipse capítulo de número 14 verso 8 tem um anjo que anuncia os flagelos de Deus. Em Apocalipse 14 verso 17 tem um anjo com uma foice na mão. Em Apocalipse 14 18 tem um anjo com poder sobre o fogo. Em Apocalipse 15 primeiro tem anjos com poder sobre as pragas. Em Apocalipse capítulo 18 verso 21 tem um anjo com uma grande pedra que vai ser lançada dentro do mar. Em Apocalipse capítulo 19 verso 17 tem um anjo que fica no sol. Enfim, tem anjos para todas as coisas. E os anjos, eles foram criados dentro das suas respectivas categorias. Por exemplo, os querubins, eles ficam na base do trono de Deus. Os querubins, eles são superiores aos serafins, mas aquele que é maior no reino de Deus seja como o menor. Os serafins, eles ficam acima de Deus, e a gente já leu Isaías capítulo 6, e percebe que esses anjos cantam 24 horas por dia, porque lá não há noite, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É claro que tem o arcanjo Miguel, tem Gabriel. E quando eu falo de querubins, a gente não pode esquecer que quando Deus fez os anjos, Deus, ele fez um anjo mais extraordinário de que todos os anjos que ele havia criado. A gente não encontra um texto na Bíblia que fale precisamente sobre esse anjo, senão em Ezequiel capítulo 28 e o capítulo de número 14 do profeta Isaías. Eu já disse, vou repetir, esse texto aqui a princípio está falando contra o rei de Tiro. O rei de Tiro era Etibaal II. Esse rei Etibaal II, ele morava numa ilha chamada de Ilha Sagrada. E pelo fato dele morar nessa ilha, esse rei Etibaal II, ele era tão rico e tão próspero que a altivez, a prepotência, a arrogância tomou conta do seu coração, que ele se tornou semelhante ao querubim que Deus havia criado nos céus. E por que o texto nos afirma que aqui é o querubim? Porque as características que Ezequiel dá ao rei Etibaal são uma, e as características que Ezequiel começa a falar de um outro ser, obviamente, são outras. E essas características secundárias não podem ser atribuídas a humanos. Por exemplo, o texto diz no versículo de número 12: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, estava cheio de sabedoria e perfeito em formosura. A palavra formosura em hebraico é iof, que quer dizer perfeito na simetria, perfeito na forma em que foste criado, sem absolutamente defeito algum. Isso aqui não está falando do rei de Tiro, está falando do querubim. No versículo de número 13, o texto diz que estavas no Éden, jardim de Deus. Etibaal II nunca viveu no Éden. A palavra Éden quer dizer jardim das delícias inefáveis de Deus. E esse anjo estava lá, e ele foi coberto de toda a pedra preciosa, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, e a obra dos teus pífaros, dos teus tambores estavam em ti. No dia em que Deus formou esse querubim, esse anjo, Deus, ele criou os instrumentos de música. Eu já vi teólogos dizer que quando Deus formou o querubim, que conhecemos como Lúcifer, é bem na verdade que esse nome Lúcifer não existe esse nome na Bíblia.
Os antigos o conhecem como Chamael. Repete comigo, Chamael. O nome Chamael quer dizer aquele que atrai a Deus por sua beleza. Isso mesmo, aquele que atrai a Deus por sua beleza. Eu já vi teólogos dizer que esse anjo, que conhecemos como Lúcifer, no dia em que Deus o criou, Deus acoplou nele os instrumentos, os pífanos, os instrumentos de música. E dependia dos seus movimentos para que esses instrumentos musicais tocassem. Eu discordo desse tipo de pensamento. Eu discordo desse tipo de pensamento, porque aqui em capítulo 28 de Ezequiel, a gente vai ler a respeito dos santuários. Esse anjo aqui, todos nós que estudamos a Bíblia, que somos investigadores dela, entendemos que quando Deus formou esse anjo, Deus fez os instrumentos de música, não que esses instrumentos estivessem nele, mas porque ele liderava um coral, ele liderava a música no pátio da adoração de Deus. O céu não é um amontoado de anjos, um em cima do outro, é um reino hierarquicamente muito bem organizado. E quando esse anjo foi criado, todos esses tambores, todos esses pífaros, todos esses instrumentos de músicas foram criados para que ele, juntamente com os anjos, ele coordenasse o louvor àquele que vive para sempre. No versículo de número 15, 14, Deus fala que ele era querubim para proteger, e não era para proteger de invasão, isso era cuidado, era coordenação. E ele andava no meio das pedras afogueadas. Os antigos eles dizem que essas pedras afogueadas, que Lúcifer vivia entre elas, elas se assentiam todas as vezes que ele louvavam ao Eterno nesse pátio da adoração. Eram pedras que brilhavam. Outros chegam a dizer que essas pedras estavam nele. O versículo de número 15 diz que perfeito era nos seus caminhos até o dia em que foste criado, mas se achou iniquidade nele. E na multiplicação do teu comércio, a palavra comércio aqui é uma palavra hebraica chamada recugem. Fala comigo, recugem. Se você baixa a sua cabeça, você não entende. Acho que tu está mais com medo do que eu. Levanta a cabeça, olha para cá. Então, quando o texto fala assim, na multiplicação do teu comércio, a palavra comércio aqui em hebraico é recugem. A palavra recugem quer dizer tráfico de influências. O primeiro traficante de influências que houve foi Lúcifer. Ele traficou influência, mesmo estando no céu, num estado perfeito, para os demais anjos. E o que ele traficava? Ele estava pregando para os anjos que ele comandava, que ele ia estabelecer um reino semelhante ao reino de Deus, que ele teria um reino paralelo ao reino de Deus. Isaías capítulo de número 14, onde eu pedi que você deixasse a sua Bíblia aberta, por gentileza. Esse capítulo de número 14 é uma profecia contra Nabucodonosor. É interessante, pastor Eliseu, que Nabucodonosor ele vai viver 200 anos depois de Isaías. Nabucodonosor vai viver quantos anos depois? E o profeta Isaías já está sendo usado por Deus para profetizar contra um homem que vai viver 200 anos, que vai nascer 200 anos na sua frente. E vocês lembram que a altivez, a prepotência, a arrogância tomou conta de tal forma do coração de Nabucodonosor pelo fato de Babilônia ser extraordinária. Heródoto diz que os muros de Babilônia mediam 102 metros de altura por 25 de largura. Isso mesmo, 102 metros de altura por 25 de largura. A cidade de Babilônia, nos dias de Nabucodonosor, já haviam casas de 3 e de 4 andares. Os blocos que compunham os muros de Babilônia tinham a efígie de Nabucodonosor, uma cidade fortificada que era impossível ser penetrada por outras nações. E Nabucodonosor, que construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo em homenagem à sua esposa, os jardins suspensos da Babilônia, um dia ele disse: eu construí Babilônia com a força do meu braço. A prepotência tomou conta de Nabucodonosor, a ponto de Nabucodonosor também ter características de Lúcifer. E esse capítulo de número 14 já estava predito pelo profeta Isaías. Olha o versículo de número 11, diz assim: já foi derribada no inferno a tua soberba. E é claro que o profeta Isaías aqui não está falando só sobre Nabucodonosor. Aqui é um texto de dupla referência, assim como em Ezequiel capítulo 28. Quem me entende, diga amém. Então, ao mesmo tempo que ele está falando de Nabucodonosor, ele está falando de Lúcifer. E o texto diz: já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Olha os instrumentos. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão.
Como caíste do céu, ó estrela da manhã. É daqui que se tira o nome Lúcifer. É daqui que se tira o nome Lúcifer, estrela da manhã, estrela da alva. É aqui que se encontra a palavra Lúcifer, porque é uma palavra em latim. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha a proposta de Lúcifer. E acima das estrelas de Deus, ou seja, os anjos, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei das bandas do lado do norte. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e olha o seu intento, e serei semelhante ao Altíssimo. Diga comigo, serei semelhante ao Altíssimo. Muito bem. Foi por causa disso que Deus, ele expulsou Lúcifer do céu. E é claro que todos nós sabemos que Lúcifer, ele não foi expulso do céu sozinho. Ele foi expulso do céu com uma terça parte das estrelas dos céus, ou seja, com uma terça parte dos anjos. Quando Deus expulsa Lúcifer, Deus, ele tirou a beleza de Lúcifer. Deus, ele tirou o seu resplendor. Todo toque de singularidade que Lúcifer tinha como um anjo, diferente de todos os demais, Deus o tirou, mas Deus não tirou o seu poder. E quando Deus o expulsa, há uma história que os antigos contam que Deus expulsou Lúcifer exatamente num dia em que ele estava no pátio da adoração e pensava que Deus não tinha visto absolutamente nada dos seus intentos, e Deus, ele é incapaz dele não ver, dele não sondar, dele não conhecer. Ele conhece os mais íntimos dos pensamentos, do recôndito do nosso coração. Nada é capaz de esconder, nada é capaz de estar maquiado a ponto de Deus não enxergar. E Deus conhecia os intentos de Lúcifer, e exatamente no pátio da adoração, quando ele está com seus anjos para adorar aquele que vive para sempre, foi quando as pedras afogueadas não acenderam, dando aprovação ao seu cântico, ao seu louvor, e saiu um fogo que consumiu a beleza dele, como está escrito em Ezequiel capítulo 28. Muito bem, Deus expulsou do céu, mas para onde Lúcifer foi? Agora ele já não é mais Lúcifer, porque Lúcifer quer dizer luzeiro, Lúcifer quer dizer portador de luz. Para onde foi Lúcifer? Lúcifer já não existe mais. Agora o nome dele passa a ser Satanás, o diabo. E para onde ele foi, pastor? Ele foi para o lugar onde ele está até o dia de hoje. Isso mesmo, ele está até o dia de hoje, desde que ele foi expulso por Deus. Eu já vi pessoas dizerem que quando Deus expulsou Lúcifer do céu, que ele se torna Satanás, ele caiu na terra, e a terra ela explodiu, e depois Deus volta para reconstruir a terra. Não tem fundamento nas escrituras para a gente defender esse ponto de vista. Para mim, quem falou isso estudou um pouco ou conjecturou de forma muito negativa para poder passar para as pessoas que conseguem entender isso que aconteceu. Então, para onde foi Satanás? Para o lugar onde ele está até o dia de hoje, as regiões celestiais. Não fique pensando que o diabo ele mora no inferno, porque o diabo não mora no inferno, nunca morou. Às vezes a gente encontra pessoas dizendo assim, pregadores sensacionalistas olham e dizem assim, irmão, grita aí bem alto, escuta Satanás aí no inferno. Satanás não mora no inferno. Satanás ele habita nas regiões celestiais, comanda 4 tipos de demônios: principados, potestades, governos e hostes. Os principados são os demônios com atividades internacionais, os demônios que trabalham na área sociopolítica internacional, as guerras frias, as guerras entre outros países. Demônios inteligentíssimos que você não tem noção. As potestades são os demônios que trabalham no país, é os demônios nacionais. Cada país tem um, ou vários. Por exemplo, no nosso Brasil tem a Aparecida do Norte, no Vale da Paraíba, uma potestade perigosíssima, além de outras centenas, milhares de potestades que existem. Os governos são os demônios que trabalham no estado, e as hostes são os demônios que trabalham no local. São os demônios de baixo instinto, o cananeu, o habitante que vem de baixo.
São aqueles demônios que traficam drogas, que levam a pessoa à prostituição, ao lesbianismo, ao homossexualismo. As pessoas que andam nas festas, raves, as pessoas que se drogam, as pessoas que matam, as pessoas que roubam. Hostes, demônios do baixo instinto. Só que quando Lúcifer é lançado do céu abaixo, quem está me entendendo, diga amém. Quando ele é lançado do céu abaixo, que ele é Satanás, ele se estabelece nas regiões celestiais. Não havia absolutamente nada para que ele tentasse, porque Deus não havia feito o homem. Por que você diz que ele estava nas regiões celestiais? Acompanhe comigo Gênesis capítulo de número 1, agora nós vamos entrar na mensagem. Gênesis 1, versículo de número 1, o texto está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o que o texto diz no versículo 1, no princípio. Esse no princípio aqui, vocês sabem que é um tempo inimaginável. Não há matemático, não há ninguém de Harvard, de Cambridge, não há ninguém que possa, matemático que possa discernir, entender, ainda que use as suas várias tabelas, para entender esse tempo, porque esse tempo aqui é um tempo de eternidade. Você sabe o que é uma eternidade? Uma eternidade, para não usar uma linguagem difícil, a linguagem dos aions, uma eternidade é como se um pássaro tivesse que apanhar todos os grãos de terra e levá-la ao céu, de ano em ano. Vim aqui em 2015 pegar um grão de terra, de areia, levar no céu. 2016 vir, pegar o segundo, levar ao céu. 2017 ele volta aqui, leva o terceiro ao céu. 2018 ele volta, leva o quarto ao céu. 2019 ele volta, pega o quinto e leva. Quando esse pássaro estiver levando o último grão, está começando uma eternidade. Então esse texto aqui é um texto que não tem como alguém definir um tempo. Isso aqui é no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, pastor, como que Satanás se estabeleceu com seus demônios? Nas regiões celestiais, porque tudo isso aqui que você está vendo, tudo aqui que você está vendo, não esse teto, mas aquilo que você vê de espaço, tudo era água. Tudo isso aqui era o quê? Fala mais uma vez, tudo era? Acompanhe comigo, versículo de número 2, e a terra era sem forma e vazia. Pastor, onde estava a terra? Deus, ele havia criado a terra, mas ele escondeu a terra. Deus, ele escondeu, ele fez a terra, pastor, ele criou a terra, talvez muito antes que os anjos, ou depois dos anjos. Só que Deus, ele fez a terra, e depois eu vou mostrar para vocês, ele pegou esta terra, e ele escondeu a terra, está na Bíblia, a gente vai ler logo mais. Ele escondeu a terra. Então tudo isso aqui era, vamos lá meus irmãos, me ajudem, tudo isso aqui era água. Satanás está nas regiões celestiais com seus demônios. Num dia, quando o diabo não esperava, e quando eu falo de diabo, eu falo de um mundo espiritual, e quando eu falo de um mundo espiritual, o mundo espiritual é extremamente inteligente. Você está me dizendo, pastor, que o diabo é inteligente? Não, eu estou dizendo mais do que isso. Satanás é inteligentíssimo. Você sabia que ele fala grego, hebraico, aramaico, chinês, mandarim, inglês americano, inglês britânico? Você sabia que ele fala as mais de 6.500 línguas que existem na terra? Os mais de 1.500 dialetos que só lá na África Satanás fala todos. Sabiam disso? Ele é inteligentíssimo. E um dia, quando ele está nas regiões celestiais, o Espírito Santo aparece do nada, e o Espírito Santo vem e começa a pairar em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. O Espírito Santo, quando paira, o Espírito Santo era como se fosse um tipo de incubadora. Porque o texto aqui é ver rua Elohim merarefet alpene hamaima. Ou seja, o Espírito Santo está pairando como se fosse uma ave que põe um ovo, galinha por exemplo, e ele choca o ovo ou os ovos, a galinha, para que nasça os filhotes.
O Espírito Santo está chocando, porque o verbo merarefete em hebraico é atribuído somente a aves. Você está dizendo que o Espírito Santo é uma galinha, pastor? Não é isso. Eu estou lhe dizendo que ele está preparando o ambiente da criação. E quando ele está preparando o ambiente da criação, no versículo de número 3, aparece Deus. É o próprio Deus que aparece. E a fala que sai da boca de Deus é essa: haja luz. A luz aqui não é a luz do sol, é a luz que emana dele. E quando ele disse haja luz, a luz emanou dele. Deus aqui é conhecido como Aner Tamid, ou seja, a luz perpétua que nunca se apagará. É por isso que a cidade que a gente vai morar não necessita de luz do sol nem da lua, nem luz de eletricidade, porque o Cordeiro é a lâmpada que vai iluminar a cidade. Porque ele é a luz eterna, perpétua, que nunca se apagará. E Deus diz: a luz era boa. Continue comigo no verso 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Verso 6. Olha como isso tudo aqui era água. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Tudo aqui era água. Fala mais uma vez comigo: tudo aqui era água. O versículo de número 7 diz: e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça. Repete comigo essa fala: apareça. Deus não disse haja, Ele não disse seja criada, Ele disse apareça a porção seca. Quando as águas se dividem, Deus disse apareça a porção seca, porque a terra já tinha sido criada num tempo inimaginável, e ela estava dentro das águas. Veja 2 Pedro 3,5, por favor. 2 Pedro 3,5. Eu não estou dando estudo, eu estou pregando para vocês, tá bom? Mas é bom conferir. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 5. Está escrito, Pedro, ele trouxe essa revelação para nós, tá? Pedro trouxe esse algo extraordinário para nós, para confirmar que a terra estava dentro das águas. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 5. Quem encontrou aí, diga amém. O que está escrito aí na sua Bíblia? Mas eles voluntariamente ignoram isto que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade. Em grego, koiné é equivalente no princípio, criou Deus os céus e a... Vocês estão entendendo, amados? Então aqui eles voluntariamente ignoram isto que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, num tempo inimaginável, existiram os céus e a... que foi tirada da... e no meio da água subsiste. Então a terra foi tirada, estava dentro das águas. E quando Deus separa águas de águas, Deus, ele disse: apareça a porção seca. E assim foi. O verso 10 do capítulo 1 de Gênesis: e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 11: e disse Deus: produza a terra. Porque quando Deus separou águas de águas, pastor Eliseu, que apareceu a porção seca, a terra ficou parada no espaço. Ficou parada no espaço. E Deus, ele disse: produza a terra. Deus não trabalha com nada parado. Deus não gosta de nada parado. Deus não gosta de nada improdutivo. Deus gosta de coisas que produz. E tudo que Deus criou, ele disse: produza. Se nós não estivermos produzindo, estamos precisando melhorar. Todos nós temos a nossa funcionalidade. Não venha me dar desculpas, porque não existem desculpas para nos desculparmos perante Deus. Deus, ele fez umas bodas, uma festa, e chamou os convidados, e disse: eu quero todos aqui.
Aí um mandou dizer: eu me casei, não posso ir na festa. O outro disse: eu comprei um terreno, vou vê-lo. O outro disse: eu comprei 2 juntas de boi, vou experimentá-las. Ora, irmão, Deus não tem esse negócio com ele não. Você tem que atender o chamado dele. Deus é pai? Sim, mas é Senhor. Aquele que comprou a junta de boi podia deixar para fazer depois. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você está fadado ao fracasso. Porque para você lembrar de Deus só nos seus momentos de agrúria, de decepções, de crises, de problemas, de vales, de deserto, isso aí é muito fácil. Deus disse: produza. Um homem disse: eu vou comprar uma junta de boi e vou experimentá-la. Podia fazer depois. O outro disse: eu me casei, podia ir com a esposa, ou deixar a esposa em casa aí. O outro mentiu, porque ninguém compra um terreno para ver, se vê primeiro para comprar. Deus não aceita desculpas. Você tem que fazer alguma coisa para Deus. Se você é uma pessoa que você só lembra de você, vive exacerbado dentro de um egoísmo, de um egocentrismo, e você não lembra da obra de Deus, daquilo que você foi chamado, da sua vocação, porque todos nós aqui temos uma vocação, temos um chamado. Você tem tendência para alguma coisa na igreja. Se você não está exercendo, você está fracassado espiritualmente. Deus separou águas de águas e disse: apareça a porção seca. Deus tem sempre uma carta na manga, Ele tem sempre um mistério para apresentar. E quando Ele fez com que aparecesse, Ele disse: produza. Se Deus te levantou, Ele está dizendo: produza, faça alguma coisa no meu reino. Estamos tranquilos, irmãos, a gente não tem falta de nada. O mundo está tranquilo. Deus disse à terra: produza. E a terra estava pairada nos ares, tranquila. Aí Deus disse: produza. E a terra começou a girar. Processos de translação e de rotação. 106 mil quilômetros hora no processo de rotação. E aí? Inclusive nesse exato momento a terra está girando aqui em alta velocidade. E a gente nem fica tonto. E quando Deus disse: produza a terra, fala aí para alguém que está do seu lado: produza, irmão. Produza. Faça alguma coisa para Deus. Você está pensando que quando Deus diz: produza a terra, erva verde que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu. Você está pensando que as árvores já apareceram grandes? Foi? Não, senhor. As árvores não começaram grandes, pastor. Foram tudo pequenas. Deus tratou da terra produzir. As sementes foram geradas pelo próprio Deus através da terra. Que a semente é a matéria-prima, é a terra. E as sementes morreram na terra, fecundaram, começaram a crescer. Queridos, nada começa grande. Se uma coisa começar grande, desconfie daquilo. Tem que começar pequeno, com suor, labuta daqui, labuta dacolá. Tem que ter suor, tem que ter noites perdidas, tem que ter preocupação, tem que ter monte, oração, busca, jejum. Tem que ter tudo isso para que aquilo seja aí, vai sendo formado, e vai crescendo, E isso aqui não é só dentro dos valores espirituais, não. É dentro dos valores físicos. Eu estou falando de empresa, eu estou falando do seu negócio, estou falando da sua vida, estou falando do seu ministério, estou falando da sua igreja. Fique pensando que vai começar grande, não. Fiz um investimento em pé, já está lá, tem aqueles prédios lá, aquela selva de pedra no centro de Boston lá, comprei tudo. Meu filho, nem assim não. Você está pensando que Bill Gates teve a fortuna dele de um dia para outro? Nananina não. Carlos Slim teve? Também não. Deus disse: produza. E a terra começou a produzir. As árvores foram nascendo, folhas, caule, vai formando, para depois produzir frutos. E assim foi. O versículo de número 12 diz que a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus está de olho naquilo que você está fazendo. Queridos,
precisamos jogar para o lado a nossa preguiça espiritual. Você estando aqui nesta noite, você não está fazendo favor para Deus. Você está vindo aqui porque você precisa de Deus. Você não está fazendo favor para o pastor. Estou indo do congresso, estou fazendo um favor, vou bater cartão. Não é isso que Deus quer. Até porque aqui não é um lugar de encontro. Aqui número 1 é um lugar de adoração. Número 2 é uma casa de oração. Quem veio aqui nesta noite adorar a Deus? Quem veio aqui adorar a Deus? Faz assim com a mão. Dá um glória para Jesus aí, se você puder. Aproveita, bate na mão de alguém aí, diga: produza alguma coisa para Deus. Numa igreja que tem 100 pessoas, o pastor conta no máximo com 10. 90 não fazem nada. Os senhores sabiam que entre 100 pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, apenas 5 continuam falando línguas estranhas, 95 nunca mais falam. Por isso que as pessoas estão fadadas ao fracasso. E sabe o que eu estou lhe dizendo? É que tudo isso está nu, patente diante de nós. Os acontecimentos proféticos que essa geração, ela é testemunha ocular de todos os cumprimentos descritos na palavra de Deus como matéria profética. E parece que a gente está dormindo, exacerbado dentro de um contexto de letargia, que a gente não está nem aí para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E a gente vai adiando. E o tempo está passando, meu irmão. Acorda, desperta, levanta. E foi à tarde, amanhã o dia terceiro, disse Deus: haja luminares da expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Olha que coisa extraordinária, o verso 16. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Já pensou? O sol ainda tem combustível para queimar 2 bilhões de anos. Imagine aí, Deus pegou o sol, fez e pegou com a mão e colocou na expansão do céu. Fique aqui parado, dá para você entender esse Deus? Sei que você ia dar um glória, mas tudo bem, não tem problema, eu vou repetir. Deus fez o sol e a lua, e Ele pegou cada um e os pôs na expansão do céu. Pá, coloca, fica aqui sol. Lua, você é a boia da terra. Se você subir demais tem seca, morre todo mundo. Se baixar demais tem enchente. Fica aqui equilibrado. E disse Deus: produza as águas. Produza as águas. Deus, produza. A terra produz, as águas produzem. Produzam as águas, abundantemente répteis de alma vivente voam, as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias. Produza, irmão. Ah, pastor, já estou velho. Não tem aposentadoria aqui, meu filho. No reino de Deus não aposenta. Não tem INSS. Aqui tem renovação do Espírito Santo. Tem velho que está novo no Espírito, e tem jovem que está velho no Espírito. Faz nada. Um monte de jovens que não fazem nada para Deus. Tenho medo desse evangelho de hoje. Há 20 anos atrás que eu conheci Jesus, eu sempre trabalhei na obra, varrendo igreja, fui diácono da igreja, líder de jovem, regente de grupo, tesoureiro da igreja, secretário de escola dominical, professor de escola dominical. Eu fui presbítero da igreja, eu fui evangelismo, eu era líder de missões da igreja. Eu sempre me envolvi na obra, nunca paro, pastor. Pastor, você vivia na obra? Nananina não, trabalhava o dia todo, de representante da Gillette do Brasil. Essa escova Oral B que você escova os dentes, foi eu que lancei em 1988. Em 1996, quando eu aceitei a Jesus como Salvador, eu trabalhava ainda nessa mesma empresa. Eu trabalhava o dia inteiro, levando pasta, sendo representante, mas eu estava em tudo da igreja. Hoje a gente vê pastor,
me perdoe, mas eu vejo um evangelho totalmente diferente daquilo que eu conheci há 20 anos atrás. A gente se doa pouco. Paulo se gastou na obra. Sabe o que é que somos mais? Sabe o que é que temos sido? Fiscais. Somos fiscais da obra. Aquilo outro, devia ser assim. Nós somos apontadores da obra. E nessa obra não tem fiscal. Não tem olheiros nessa obra. Quem vê tudo é Ele. Porque quem vai galardoar é Ele. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram. As águas produziram o que vive na água. Você é matéria-prima de alguma coisa, você é ovelha, você gera ovelha, irmão. Você é ovelha, você gera ovelha. Você é matéria-prima de alguma coisa. Alguém precisa de você. Teve um pastor que saiu da Bahia e ele foi pregar na França. E quando chegou na França, no primeiro dia que ele falou, tinha um jovem parecendo o filho do pastor, com os olhos azuis, bem loirinho. E o Espírito Santo disse para aquele pastor: vá naquele jovem e diga para ele que eu amo. Aí o pastor disse: não, eu nem falar português direito eu sei. Imagina eu ir falar francês para aquele jovem que está ali sentado. Ele não foi. Segundo dia, sábado à noite, não foi ele que pregou, foi um outro pastor que deu a palavra. Mas o jovem estava no mesmo lugar. E o Espírito Santo disse: levanta e vai lá e diga a ele que eu amo. Ele disse: Senhor, isso só pode ser coisa da minha cabeça, mas eu estou sendo muito incomodado por isso. Eu não tenho como ir naquele jovem e dizer que o Senhor o ama se eu não sei falar francês. Domingo de manhã, ele voltou para ministrar. Quem estava no mesmo lugar? O jovem. O Espírito Santo disse a ele: vá lá e diga a ele que eu amo. Ele: Senhor, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Voltou para casa, domingo de noite. Vai ele de novo. Quem está no mesmo lugar? O jovem. O Espírito Santo de novo no pastor: levante-se. Na hora que disse levante-se, ele já levantou e foi doido lá onde estava o jovem. Agarrou-se com o jovem e no ouvido ele disse: olha, eu não sei se você vai entender o que eu estou te dizendo, mas Deus mandou eu te dizer que Ele ainda te ama. Quando ele disse isso, o jovem começou a chorar e grudou no pescoço do pastor e disse: pastor, eu sou brasileiro, eu sou filho de um pastor, eu me desviei aqui na França, eu fiz tantas coisas ruins aqui, que eu pensava que Deus havia esquecido de mim, mas eu disse a ele: Senhor, se tu ainda me ama, use o pastor brasileiro para ele vir a mim e me dizer que o Senhor ainda me ama. Aquilo que é para você fazer, meu irmão, só você faz e mais ninguém. Não adianta você tentar transferir a sua responsabilidade para outra pessoa, porque não vai funcionar. E Deus abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Versículo 24, disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras. Ah, nossa, irmão, parece que o texto foi premeditado para vocês nessa noite. E receba essa proposta de Jesus: produza. Pegue na mão de alguém aí, se você pode pegar, porque às vezes você está ao lado da esposa de uma pessoa que o cara não gosta que você pegue, mas se você puder pegar na mão de alguém, pegue aí, fale para ele: produza. É imperativo de Deus: produza, produza, produza a terra, alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E Deus fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Que coisa extraordinária isso aqui, né? Ainda dizem que o homem, ele veio do macaco. Eu vou dar uma tese de doutorado para vocês aqui agora, tá bom? Para vocês entenderem que não existe a evolução, tá bom? Não existe evolucionismo. Pastor Denilson, não existe evolucionismo, não existe evolucionismo. Não existe evolução das espécies.
Me prove na Bíblia então recebe essa aí, vai. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 38, diz assim: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Versículo 39, nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e a outra a carne dos peixes, e a outra a carne das aves. Fala que tem evolução aqui das espécies. Uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra dos répteis e outra das aves. Não tem evolução. Porque a ciência cosmológica, o evolucionismo, é irmão da ciência cosmológica. A ciência cosmológica acha que houve um Big Bang, uma explosão que formou esse multiverso dentro dessa ordem extraordinariamente sincronizada. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o Big Bang de fato existiu sim, mas não dentro da ciência cosmológica. Pastor, o Big Bang existiu? Sim, senhor. O Big Bang existiu, pastor, a explosão houve? Sim, mas não dentro do evolucionismo da ciência cosmológica. Porque a ciência cosmológica, ela acha que tudo era muito pequeno, como se fosse uma ameba que explodiu, e isso foi para o tamanho de uma bola de tênis, e essa bola de tênis tinha uma temperatura equivalente a trilhões e quintilhões de graus, e quando essa bolinha de tênis explodiu, foi formado esse multiverso, porque dentro dessa bolinha de tênis, segundo a ciência cosmológica, havia umas moléculas que produziram vidas e etc, etc. Mas vocês sabem que se você botar uma dinamite aqui, isso aqui vai explodir e não vai construir absolutamente nada. E por que o Big Bang existiu? O Big Bang existiu porque foi Deus quem criou o Big Bang. Como, pastor? Quando Deus chegou para criar. Quando Deus ele apareceu para criar todas as coisas, Deus ele gritou. Lembra de Lázaro, quando Jesus chegou na sepultura de Lázaro, ele gritou. Aí tem gente que diz, esses pregadores gritam demais. Jesus gritou, meu filho. Lázaro! E a voz ecoou no mundo dos mortos, onde estava a alma de Lázaro. Isso aqui é o equivalente ao Pai, quando chega nessa terra, nessa dimensão. Deus ele grita, ele gritou, haja luz, e houve uma explosão. Pá! Por isso que a ciência cosmológica, ela defende que houve uma explosão, e ela não entende que é a voz de Deus, quando o fogo, a luz emana de Deus para criar todas as coisas. Está tudo criado, tudo perfeito. O diabo não entendia absolutamente nada, ele estava olhando. Pastor, o diabo estava olhando, não precisa pensar muito para entender sobre isso. Ele estava olhando, ele não sabia de nada, mas está tudo sendo criado. Como era que criava, pastor? Deus, ele falava e o verbo saía da sua boca. O que é que saía da boca de Deus? Vocês estão aqui, amados? Digam amém. O que é que saía da boca de Deus? Lembra de João 1, enarquerologos, kai prostonteo, kai rologosteo. Lembra? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O texto diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o que é verbo? Palavra. Quando você fala, o que é que sai da sua boca? Sons, palavras, sai verbos. Quando Deus dizia haja, quem saía da boca de Deus era quem? Cristo, o verbo, e criava o que Deus determinava, e o Espírito Santo era que dava vida à criação de Deus. Vocês lembram de Mateus capítulo número 4, quando Jesus é tentado, Satanás aparece a ele e disse assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus respondeu o quê? Não, ele disse, está escrito, Satanás. Lá em Deuteronômio 8, verso 3, profetizado por Moisés, quando disse a Israel que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Moisés falava de mim, não só de pão viverá o homem,
Mas o homem vive de toda a palavra que sair da boca de Deus. E eu sou o verbo que sair da boca de Deus. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Fui eu quem criei todas as coisas. O Pai falava e eu como verbo criava. E o meu Espírito dava vida à criação. Foi isso que aconteceu contigo, comigo. Você não era nada, você era treva. Você era uma pessoa sem vida. Mas Deus falou, o verbo entrou em você. O Espírito Santo deu vida. Olha onde é que você está. Nome escrito no livro da vida. Na presença de Jesus em você. Muito bem, então Deus, Ele criou todas essas coisas. Aí chega no versículo 26. E quando chega no versículo 26, Deus não está mais nos ares. Deus, Ele vem para a terra. Quando Deus, Ele vem para a terra, não pense que Ele pegou com as suas mãos, porque Ele pegou com as suas mãos o barro e formou imediatamente um boneco. Não foi isso. Primeiro Deus fez a coluna vertebral do boneco. Porque Deus não trabalha sem estrutura. Ou você está pensando que aqui embaixo não tem uma alvenaria, um alicerce que sustenta essas paredes? Tem ou não, pastor? Se não tiver, cai. Sua estrutura óssea, composta de 206 ossos e 613 divisões, é o que sustenta o teu corpo e o meu. Por isso que você está de pé, por isso que você agacha, por isso que você levanta a mão, por isso que você gesticula, por isso que você faz mímica, por causa dos ossos, dos nervos e da carne que há em você. Se não tivesse a estrutura óssea em nós, ninguém estaria de pé. Seria um bolo de carne no chão. Deus, Ele primeiro faz a estrutura do homem. Os ossos do homem, suas 613 divisões, são as 613 leis dentro dos 10 mandamentos de Êxodo 20. Deus, Ele faz tudo com detalhes, tudo com perfeição. Deus não gosta de nada imperfeito. Deus é todo detalhista. Esse Deus nosso não é gente não, irmão, esse é Deus mesmo. Esse Deus é extraordinário. Ele tem um toque de singularidade. Ele gosta das coisas bem feitas. Ele não gosta das coisas aleatórias. Também não venha fazer as coisas para Ele relaxadamente, que Ele também não gosta. Faça de tudo com seu esforço, com sua força, com sua graça, com a capacidade que Ele mesmo te deu para você executar a obra. E depois que Deus faz a coluna vertebral do boneco, Deus, Ele preenche o boneco com barro. E o boneco está formado no chão. E Deus olha para aquele boneco. O diabo está lá em cima, nas regiões celestiais, e está olhando tudo. O que é aquilo ali que ele está fazendo? Ele pensava, é um ser inteligente. O que ele está fazendo? Por que ele está fazendo aquilo? O diabo não entendia absolutamente nada daquilo que Deus está fazendo. Deus, Ele está formando o homem. Deus está fazendo o quê? Ele já havia criado. Mas agora Ele está formando. Oh, meu Deus. Deus não criou o homem primeiro e a mulher depois. Não, Senhor. A não ser que você me prove na sua Bíblia. Deus, Ele criou o homem e a mulher no mesmo instante, igual, no pá. Já leu Gênesis capítulo 5? Diz que Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Só que Ele formou primeiro o homem. Eu estou falando grego para vocês, irmão? Não? Vocês estão entendendo? Deus, Ele não formou. Deus não criou o homem e depois Ele pensou em criar a mulher. Ele criou os dois na mente. Deus não fez o homem para estar só. Mas primeiro Ele formou o homem. Por isso que o homem é o cabeça. E aí Ele vem formar o homem. Quando Ele forma o homem, o diabo está lá em cima, nas regiões celestiais, olhando para tudo. Quem sabe desceu até mais um pouco. E começa a olhar para aquela criação de Deus. E quando Deus faz tudo isso, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem. Glória a Deus. Eu vou ver se vocês estão mesmo ligados no que eu estou pregando, irmão. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse isso.
Você lembra do que você leu em Isaías 14, que eu pedi que você repetisse o texto? Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Era o que o diabo queria. Satanás, ele queria ser igual a Deus. Deus disse, não vou deixar. Aí Deus faz o homem do pó da terra, e chega para o homem e diz assim, ele chega para o Filho e para o Espírito Santo e diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está dizendo, tudo que o diabo queria ser, eu não deixei, mas eu vou fazer desse barro aqui a minha semelhança. Você se parece com Deus, é a cara de Deus. Tudo que o diabo queria ser, Deus disse não. Mas ao homem, queridos, isso aqui é humilhante. Isso aqui é degradante. Não fique pensando que Deus está olhando para o diabo. Eu vou fazer para te humilhar. Deus nem olhava para ele. Deus só fez olhar o homem e dizer assim, façamos o homem a nossa imagem, ser imaterial, o lado imaterial do ser humano, conforme a nossa semelhança, caráter moral. O homem vai ser igual a mim em caráter. Vai comprar e pagar, sim, sim, não, não. Tomar emprestado, devolver. Vai respeitar os outros. Aleluia. Eu pensei que você ia dar um grito de aleluia para Deus. Deus fez a gente aquilo que o diabo queria ser. Será que você pode entender por que o diabo não gosta do crente, não gosta do homem, e não gosta do crente principalmente? Por causa que o homem tem a semelhança de Deus, parece com Deus, é amigo de Deus, é filho de Deus. E agora quando Deus faz o homem, Deus ele dá ordem que o homem, ele frutifique e multiplique-se sobre a terra. O homem está pronto. E como Deus ele criou o homem e a mulher ao mesmo tempo, primeiro ele fez Adão e depois ele formou Eva. E quando ele for, queridos, o que eu vou falar para vocês aqui, eu queria que você lesse na sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 2. Você tem que ver isso aqui. Tem um som de piano, play the piano, please. Glória a Deus. Alguém pode sentir a presença do Espírito Santo aqui, amados? Aleluia. Levante a sua mão assim, diga alguma coisa que adore a Deus, que glorifique o nome de Jesus. Diga alguma coisa que glorifique a Ele, que exalte o nome dEle. Fale pelo menos a 2 pessoas aí, você se parece com Jesus. Tem como você dizer para alguém aí? Fale, pegue na mão dele, por favor. Aqui, meu pianista. Aqui, isso, você se parece com Jesus, dá um sorriso, ainda que você seja banguelo, fica mais bonito. Glória a Deus, você é a cara de Jesus, você parece com Jesus. É por isso que você entendeu agora, por isso que o diabo não gosta da gente, porque nós somos aquilo que o diabo gostaria de ser. O Deus disse, não, eu vou fazer desse pó, isso aqui é humilhante. E se não bastasse isso aqui, Deus fez algo tremendo. Vocês lembram que a gente leu no capítulo 28 de Ezequiel, que Satanás, quando era Lúcifer, ele vivia no Éden, o jardim de Deus. Ele vivia no Éden. O Éden não é daqui, queridos. O Éden não é daqui dessa terra. O Éden é um jardim de Deus. Lúcifer vivia nesse jardim, nas delícias inefáveis. Cantava ali, ministrava o louvor. Por isso que o diabo gosta de música. O diabo gosta de música. 4 caras tomam o meu carro de assalto. Meu carro não é o carro do pastor Washington da Igreja Batista, porque a gente estava vindo de uma cidade chamada Alagoinhas em direção a Salvador. No dia 15 de maio do ano passado, eu, pastor Washington e meu filho, eu estava dando um seminário e na volta era 1h30 da manhã, e estava em greve a polícia de todo o estado da Bahia, polícia civil, polícia militar, muitos assaltos, mortes, saques, toque de recolher, e na volta a gente não encontra absolutamente ninguém na estrada. A BA 093 estava passando por uma reforma. Estávamos a 70 quilômetros de Salvador. Sabe o que acontece? Passa um Fiesta por nós, exatamente no entroncamento da cidade de Dias Dávila, onde tem 2 quebra-molas. O pastor Washington tentou desviar porque o carro dele é novo. E aí o
veio esse Fiesta e acabou passando numa velocidade considerável pela nossa frente. 5 minutos depois, a gente já vai conversando. Quem está na nossa frente com uma velocidade bem reduzida? O Fiesta. Uma ponte estava passando também por uma reforma, e a metade da pista estava interditada, só dava para passar um carro. Se alguém viesse de lá para cá, ou daqui tinha que esperar, ou vice-versa. E quando a gente entra na primeira cabeceira da ponte, do lado de cá, eles já estavam no meio, e quando eles estão saindo lá na outra, nós estávamos no meio, e eles pararam o carro, e desce 3 caras com pistola na mão, gritando, perdeu, 1h30 da manhã. Estava eu, meu filho, o pastor logo destravou as portas do carro, era um veículo Corolla, o cara foi pelo pastor, tirou o pastor, e eu pensei que ele ia deixar o pastor do lado de fora, mas ele não deixou. Ele colocou no banco traseiro, já não era mais um assalto, já era um sequestro. O outro veio aqui pelo meu lado, colocou a ponta da pistola aqui no meu peito. Eu passei entre uma poltrona e outra, caí no colo do meu filho. O terceiro veio, entrou aqui, ficou um terceiro aqui. Meu filho, pastor Washington, um assumiu o volante, o outro aqui, desse lado. E o da frente, o quarto que estava no Fiesta, deu partida e já vai a gente. E os caras muito violentos e xingando e pedindo que não olhasse. E naquele instante eu disse para o cara que estava no banco do motorista, sempre com a pistola apontada para mim, e disse assim, meu amigo, tenha paciência, eu sou pastor. Ele olhou e disse assim, você é pastor? Eu disse, somos. O pastor Washington também respondeu simultaneamente, somos, pastor. Está vindo de onde? De Alagoinhas. Está indo para onde? Para Salvador. Ele olhou para mim e disse assim, me prove que você é crente. Eu disse, meu Deus, as Bíblias estão todas lá no fundo, não tem nada aqui. Aí eu lembrei, eu digo, aumenta o volume do som. Quando ele aumentou o volume do som, nós estávamos ouvindo os hinos de adoração, e o hino de adoração tomou conta do carro. Ele baixou, foi no porta-luvas do carro, perguntou, cadê o porta-CD? O pastor disse, está aí dentro. Ele pegou e abriu o porta-CD e ficou olhando CD por CD. Eu digo, se esse pastor ouve música do mundo, a gente está morto aqui agora. Só que ele olhou tudo e não tinha nenhum CD que não fosse de louvor ao nome de Jesus. E naquele instante, ele botou os porta-CD de volta no porta-luvas, voltou para mim, perguntou de novo de onde eu estava vindo, para onde estava indo. E o cara que estava no volante pegou o telefone celular no bolso dele e ligou para o cara lá da frente com essas palavras que eu vou reproduzir agora. Ele disse assim, cara, a parada aqui é louca, velho. Os caras aqui é tudo crente, maluco. Eu disse, Deus já tomou o ambiente. O meu filho já estava chorando e falando línguas baixinho no carro. Meu filho é cheio do Espírito Santo. Deus tomou o ambiente, ele desligou o telefone, voltou outras perguntas, mas ele pegou o telefone a segunda vez e ligou e disse assim, cara, você tem que parar no acostamento aí agora, porque não tem como levar esses caras, os caras é tudo crente, maluco. E ele parou no acostamento e desceu todos 3, foram para frente do outro carro. Quando eles estão indo, eles voltaram de novo. Eu disse, mudaram de ideia, só que ele mandou baixar o vídeo e olhou para mim e disse, pastor, me perdoa, ore por mim, pastor, não dê queixa de mim não. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder, nunca vou dar queixa de tu. E eles foram embora e nada aconteceu. Satanás, ele gosta de música. Satanás, ele ama música. Se a música não canta para Deus, ela canta para o diabo. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Cante ao Senhor. Ah, mas a música é inofensiva, pastor. Não canto. Beethoven, Whitney Houston, ninguém. Eu só canto para Deus. Louvores para Deus. Roberto Carlos, Zezé de Camargo, não tem nada de ofensivo nas músicas, mas não canta para Deus. Eu só canto para Ele. Só pode me chamar de cafona, meu filho, não tem problema não. Mas a Bíblia diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Cante a Deus. O diabo não gosta da música. O diabo gosta de funk, do arrocha da Bahia, de sertanejo, de cachaça. Estímulos que, se retirados, destrói a felicidade. Mas nós que somos cheios do Espírito Santo, não precisamos de nada disso, porque o Espírito Santo nos preenche em tudo nessas coisas. E Deus fez o homem e a mulher. Aí Deus fez algo para acabar com o diabo de uma vez. Se Deus já havia perturbado a mente dele quando fez o homem à sua imagem, de sua semelhança, sabe o que é que Deus faz? No versículo de número 7, olha aí, no versículo 8 do capítulo 2, verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, explicando, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha o que foi que Deus fez, verso 8, e plantou. O que está escrito aí na sua Bíblia? E plantou.
O que está escrito aí na sua Bíblia? E plantou o Senhor Deus um jardim não é jardim do, é no. Não é jardim do Éden. Deus, ele plantou um jardim no Éden. Porque o Éden não é daqui. Você não entendeu o que eu disse, eu vou, e de fato, é tanta informação que não dá para, mas vai entender agora. Deus pegou o Éden que Satanás vivia lá na eternidade, lá nas delícias inefáveis, e Deus pegou o Éden e trouxe para cá. Pergunta a vocês, onde está a árvore da vida? Está na terra ou no céu? Está onde? No céu ou na terra? Está no céu. Mas quando Adão estava aqui, onde ela estava? Porque ela veio com o Éden. Não. Deus pegou o Éden e trouxe. E disse a Adão, você vai viver as delícias aqui. E ele plantou um jardim no Éden. Um jardim físico, porque o homem é feito físico e ele é feito também de matéria espiritual. Tanto que do Éden saía o rio, que se transformava em 4 braços, e era por este rio que todas as tardes, na viração da tarde, Deus, ele aparecia para conversar com Adão. Por isso que a água é a semelhança mais próxima de Deus. Oh, aleluia. Explique a água, vai. Pastor, mas é H2O. Eu também sei disso, mas explique a água. Viva sem esse líquido aqui, viva. Não tem como. A água é a forma mais próxima de Deus. Você não vive sem Deus. Talvez você não reconheça isso, mas você não vive. Você está respirando por causa de Deus. Você vai dormir esta noite por causa de Deus. E Deus trouxe as delícias lá de cima para a terra. Vocês me ouvem? Digam amém. Ele trouxe para o homem, disse: Adão, viva aí dentro agora. O rio, tudo que Lúcifer teve lá em cima de gozo, fica aí agora você. E Adão vivia ali, ó. Só coma dessa árvore, só não coma dessa árvore. O resto tu pode comer tudo. Mas a curiosidade é só o sangue. A curiosidade. Proibir algo é despertar o desejo. Adão vivia em delícias, irmão. Adão vivia em delícias. Adão vivia as delícias inefáveis do Éden. Adão e Eva. Pastor, como era Adão e Eva? Namorados, se beijavam. Ela ia ter filhos, como teve. Tudo normal. Conversavam. Os dinossauros existiam? Obviamente que sim. Mas se a ciência chega a provar dizendo que os dinossauros viveram há 500 milhões de anos atrás. É claro, quem foi a matéria-prima do dinossauro, pastor? Qual foi a matéria-prima da vaca? Qual foi a matéria-prima do arroz, do milho, da galinha, do cavalo, de todos os animais que vivem na terra? Que matéria-prima Deus usou? A própria terra. Arroz é terra, banana é terra, carne é terra, frango é terra, farinha é terra, tu é terra, tudo é terra. O dinossauro é terra, e a terra já existia há milhões, bilhões, quintilhões de anos que ninguém nem sabe. Aí quando a ciência vai fazer o teste do carbono, do C14, aí ele está fazendo o teste da matéria-prima, que é a terra. Obviamente, aí vai dizer assim, tem 500 milhões de anos, mas não é o dinossauro, é a matéria-prima que fez o dinossauro, que é a terra. Eu pensei que você ia dar glória para Deus aí, irmão. Existe uma raça antediluviana, vai crer na teologia liberal. Adão teve uma outra esposa chamada Lilith. Tem uma raça pré-adâmica. Não.
E por que os dinossauros viviam ali, pastor? Como que eles viviam? Os dinossauros todos eram herbívoros. Eles não eram carnívoros. Todos eram herbívoros. Todos os animais mansos. Mas aquilo que Satanás via de comunhão com Deus, nós vamos parar aqui agora para a gente dar continuidade amanhã nas características de um homem santo de Deus. Satanás olha a comunhão entre Deus e o homem, a comunhão daquela família estabelecida por Deus, e Satanás diz assim: não é possível, eu tenho que tentar uma forma de destruir a comunhão desse homem com Deus, porque que ele vem todas as tardes, eu pedi todo o gozo celestial, toda a minha comunhão com Deus. Irmão, sem a comunhão com Deus não tem nada feito, queridos, não tem nada feito, irmão. Irmão, se você não chora mais, se você não sente mais a presença de Deus, você está se perdendo, irmão. Você sabia que a proposta de Jesus às 7 igrejas é exatamente essa: não perder ninguém. Jesus vai às 7 igrejas da Ásia, que representam o crente na sua individualidade. Sabe por quê? Porque ele não quer perder a sua igreja. Ele sabe que são várias coisas que ameaçam a nossa comunhão para com ele, e ele não quer perder a sua igreja. Se você é uma pessoa que você perdeu toda a essência, você está morto espiritualmente. Se você é uma pessoa que você perdeu toda a comunhão com Deus, se você é batizado com o Espírito Santo, você nunca mais falou em línguas estranhas, você é um pobre, irmão. Se você é um crente que você está dentro da igreja, mas você não desfruta mais da comunhão com Deus, você vive dentro de uma guerra psicológica, porque você tem medo de ir para o inferno e você vai na igreja apenas por causa disso, você, querido, você está se perdendo. É tempo de voltarmos a Deus, de voltarmos a sermos como antes, porque o diabo está fazendo de tudo para fazer com que você perca a sua comunhão. Eu tenho conhecido centenas, milhares de pessoas. Se eu estivesse no Brasil uma hora dessa, eu estaria pregando num congresso. Um congresso com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Pastor, você está achando diferente de você ter vindo para cá? Não, irmão, prego da mesma forma em qualquer lugar para 2 pessoas. Eu estou pregando para vocês como se estivesse pregando para uma multidão. O que eu quero dizer para vocês, você sabe o que é? É que não interessa a quantidade de pessoas. O que a gente tem visto ultimamente são pessoas que têm perdido essa essência. E quanto maior o número de pessoas, também maiores o número daqueles que perderam essa comunhão. O diabo está deflagrando seus últimos cartuchos. E os crentes, na sua grande maioria, estão insensíveis a tudo que está acontecendo. Estão se afastando do rio, da água da vida. Estão perdendo tudo isso, já não se esforçam mais para obter essa presença dentro de si. Até para sentir a presença de Deus, meu querido pastor Jardel, é preciso empreender uma força para você buscá-lo. Ontem, quando eu cheguei, eu fui orar um pouco. Não foi fácil orar ontem, de madrugada. Hoje de manhã eu estava orando, não era fácil a minha oração. Estava difícil chegar no céu com a minha oração. Operação Céu de Bronze. A comunhão é difícil, mas ali eu tenho que empreender força. Jesus me toque, me visita, quebra, faz alguma coisa. Vem aqui, me ajuda. Se precisa de esforço para obter as presenças dele. Porque às vezes a gente fica na esperança de que ele vem nos... Nós não somos robôs movidos por botões eletromagnéticos. Deus não tem assim um controle que fica assim, ó, vai para a direita, vai para a esquerda, levanta a mão, não tem isso. Isso é algo dentro de nós que a gente sente e a gente reage para Deus. O diabo estava fazendo de tudo para arrancar Adão dessa comunhão. E ele sabia que por Adão não tinha como. E ele tentou por Eva, e foi através de Eva que ele conseguiu. Porque o homem gosta de ver e a mulher gosta de ouvir. O homem gosta de ver, a mulher gosta de ouvir. E o diabo disse, é por ela que eu vou, porque ela gosta de ouvir. E ela ficou, a serpente veio. No termo hebraico é Hanashash, uma personificação do próprio Satanás. Veio e começou a introduzir na mente de Eva as famosas sessões espíritas para Eva. Eva passava horas e horas e horas e horas e horas conversando com a serpente. Há quem diga Adão descuidou. Não, responsabilidade da mulher.
Responsabilidade dela. E a serpente veio uma vez, veio duas, veio três. Por isso que é bom o marido conversar com a mulher. Por isso que é bom parar para ouvir. Por isso que a mulher fala pelos cotovelos. E a mais forte da nossa casa não somos nós, somos as mulheres. Você não conseguiria parir um filho, não conseguiria ficar menstruado uma vez por mês. Você com dor de cabeça não lava prato, não varre casa, não cuida de menino, não. Você não faz isso, eu também não faço. Uma dor de cabeça já derruba a gente. Mas a mulher com dor de cabeça, com dor de dente, com filho na barriga, outro pendurado, enganchado na cintura, nos quartos, como diz na Bahia, varre casa, faz comida, prepara o almoço. Porque a mulher é osso e o homem é barro. Por isso que a mulher é osso duro de roer. Também quando a mulher dá para o que não presta, nem Deus dá jeito. Ô bichinha da moléstia. É por isso, irmãs, por isso, senhoritas, senhoras que estão aqui, por isso, senhoras, que vocês têm que ter cuidado. O marido de vocês gostam de ver. E mulheres, ei, homens, mulher gosta de ouvir. Aí tu vai dormir, tu não escova nem o dente, vai com um bafo de cebola terrível. Quem é a mulher que vai te ouvir? Não vai. Comeu cebola no churrasco a noite toda e vai dormir no estômago. Quem é que vai beijar? Nem o cão vai te beijar, nem o cão. Seja aciado, meu filho. Passa um perfume. Pastor, tomei barrigudo. Puxa a barriga, meu filho. Muda o negócio, irmão. Se parecendo um vovô, todo dia com aquele cuecão da mesma cor, muda alguma coisa. Entendeu? E também dá licença, né, irmã? Também o seu marido quer ver, né? Não vai também com uma foto do político, como diz o Cláudio Duarte, na frente da sua camisa dormir, que ninguém é de ferro também, né? Parecendo aquelas irmãs de obra de mistério que botam uma roupa até aqui e ainda prende aqui e ninguém me toca. Sangue de Jesus, uma bruxa que está dentro de casa, não é? Isso aqui, irmã. Isso aqui é Deus, irmão. Isso aqui é Deus. Isso aqui é família. Por isso que Deus primeiro fez a família, para depois Ele fazer a igreja. Primeiro Deus fez a família. Talvez você esteja curvando a cabeça com vergonha, mas não fique não. É Deus falando com você. Você vai sair daqui desta noite melhor. Você vai sair daqui melhor do que o que você já é. Cuida, dá um jeito. Faz a unha, vai no cabeleireiro, pinta o cabelo de azul, de vermelho, de amarelo, vira uma arara, faz alguma coisa. Ajuda, irmão. Pastor, mas eu estou mais cheinha, compra um negócio mais rodado, faz alguma coisa. Ameaça para o lado do guarda-roupa, diz alguma coisa para ele. Irmão, muda isso aqui em nome de Jesus Cristo. Se a família está a igreja, é a presença de Deus em nós. E você sabe o que é que eu estou querendo dizer para vocês? O diabo está fazendo de tudo para arrancar esta comunhão de nós. Oh, como é bom viver as delícias do Espírito Santo, irmão.
Como é bom viver a presença do Espírito Santo em nós. Você pode dizer alguma coisa que glorifique o nome dEle? Verbaliza alguma coisa que exalte a Ele aí, verbaliza. Diga alguma coisa que glorifique o seu nome. Diga alguma coisa que enalteça seu bendito nome, se você puder. Faça isso, levante uma das suas mãos, como eu estou vendo aqueles irmãos lá atrás. Diga alguma coisa que exalte a Ele. Desfrute desse momento agora. Invoque a presença de Deus em ti, vai. Sinta essa presença, o rio dele está aqui. A presença dele está aqui. E não está aqui do lado de fora, está dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você esteja olhando para mim dizendo assim: pastor Denilson, na minha vida eu estou sendo tentado, pastor, estou perdendo gradativamente a comunhão. Você vai quebrar essas sessões espíritas na sua vida a partir de hoje. Eu gostei da peça que foi apresentada aqui hoje. O diabo não vai entrar mais dentro desta casa. Não vai. Ele não vai mais fazer isso. Porque nós vamos colocar todo o lixo para fora. Sabe o que aconteceu? Já estou terminando, pastor Eliseu. Sabe o que foi que ele fez, irmãos? Ele conseguiu através de Eva. Ele conseguiu através de Eva. E outra, talvez você não saiba, mas agora você vai saber. Quando Eva comeu do fruto que Deus havia dito para ela não comer, nada aconteceu. Sabia disso? Nada aconteceu. Eva comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Só que quando ela comeu, nada aconteceu com ela. E ela foi a Adão correndo, evangelista Jardel, para dizer: Adão, Deus mentiu para nós. Ele disse para nós não comermos daquela árvore da ciência do bem e do mal, não foi? Foi sim, Eva. Ele disse para eu não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas Adão, eu comi aqui, comendo, nada acontece, não tem nada. Aí Adão disse assim: olha, mas é verdade, ela está comendo, nada aconteceu. Aí Eva pega e passa para ele. Quando passa para ele, que ele coloca na boca, que ele tira um pedaço. Aí tudo desabou. Porque Adão era o cabeça. E Adão descobriu que estava nu. Eva também. A maldade entrou no coração. Quando a gente perde a essência do Espírito Santo, a gente fica carnal. A gente perde toda a espiritualidade, toda a visão. A gente vê defeitos em tudo. Ele descobriu que estava nu. E sabe o que foi que ele fez? Ele foi se esconder exatamente com uma folha de figueira. Aí Deus pega e vem. Todos os dias, na viração da tarde, Jardel. Todos os dias. Na viração da tarde, Deus aparecia. Porque na viração da tarde vem a noite. A noite fala de trevas, de situação adversa. Você nunca está sozinho nos momentos ruins da vida. Deus sempre está junto. Aí Deus aparecia toda a tarde. E no dia que Deus, aleluia, no dia que Adão pecou, Deus chegou. E sabe para onde Deus foi? Exatamente para o lugar onde Adão estava esperando Deus todo dia. Mas Adão não estava mais lá. Adão não estava mais lá. E Adão ouve Deus dizer: Adão, onde você está? Estou te procurando aqui. Deus não sabia, pastor, sabia, mas queria ouvir da boca de Adão. Onde é que você está? O que você está fazendo? Por que eu não estou achando você da mesma forma que eu encontrei você? Por que você não é a mesma pessoa que você era antes? Onde é que você está? Me diga onde você está, Adão. Você está afastado de mim. Está no jardim, mas está afastado de mim. E Adão olha para Deus e responde: eu ouvi a tua voz e eu me escondi, Senhor. Eu tive medo, Senhor. Eu tive medo. E ele está vestido de folhas de figueira. A figueira representa a nação de Israel. Se Deus deixa Adão vestido com as folhas de figueira, não haveria salvação para os gentios. Mas Deus pega e mata um animal, um cordeiro no Éden, que representa Jesus Cristo morto na fundação do mundo. E tira a pele do cordeiro e veste Adão. Há momento para reconciliação, irmão. Há momento de sacrifício para que você reconcilie com Ele. Deus está chamando você. Onde é que você está, João? Onde é que você está, Denilson? Onde é que você está, Jardel? Onde é que você está, Maria? Onde é que você está, Débora? Onde é que você está? Eu estou procurando você. Eu quero te achar aqui na posição, na minha presença.
E se você se encontra longe de Deus, eu vou te convidar nesta noite para que você se retrate com Deus, para que você busque a Deus. Você está vivendo um momento de altos e baixos. Pastor, estou fadado ao fracasso, estou sendo tentado, a serpente está investindo. Eu não estou falando de sexo oposto não, porque pecado não é só sexo oposto, não é disso. Eu estou falando daquilo que se traduz como pecado, daquilo que afasta a gente de Deus. Deus está chamando você de volta. Volta para a minha presença. Volte a buscar-me novamente. Volte a desfrutar de bons momentos comigo. Volte à comunhão. Estamos deslumbrados com tantas coisas. Sabe, irmãos, a árvore da ciência do mal, quando o homem come, ele declara a independência de Deus. Não preciso de Deus. Aí o homem pecou e saiu da comunhão e Deus o expulsou. O homem foi para o deserto. O jardim do Éden não está mais aqui, o jardim do Éden está lá em cima. Só que Deus fez uma promessa em Gênesis 3,15, dizendo que da semente da mulher ia nascer um varão. A profecia acerca de Jesus, e todos que nasceram no Antigo Testamento, o diabo pensava que era o Cristo. Inclusive quando nasceu Caim, logo o diabo pensou que era o Cristo prometido pelo próprio Deus, a semente da mulher. Só que o diabo não sabia de um detalhe. Que detalhe, pastor? Semente da mulher não é semente de homem. Porque nós não somos semente de mulher, nós somos semente de homem. Você e eu nascemos por causa de uma relação íntima entre os nossos pais. Meu pai e minha mãe, seu pai e a sua mãe. 200 milhões de espermatozoides caminharam em direção ao óvulo da tua mãe, em direção ao óvulo da minha mãe, segundo a enciclopédia britânica atualizada. E só um óvulo, se é que você nasceu sozinho como eu nasci, só um óvulo foi fecundado, só um espermatozoide foi fecundado pelo óvulo da minha mãe. Porque Deus me escolheu ali. Eu sou semente de homem. Mas Jesus não, Ele é semente da mulher. Ele é semente da mulher. Jesus é semente da mulher. E quem diria que uma virgem estaria grávida? Quem diria? Ninguém saberia. A ciência não saberia explicar. O diabo também não. Mas ela tem entre 15 a 16 anos de idade e agora ela está grávida. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas ela está grávida porque Deus escondeu Jesus no ventre de Maria. Ele é a semente da mulher. Ele é obra do Espírito Santo. Imagine quando ele está na barriga de Maria. E quando ele nasce, é que o diabo vai saber. Porque anunciaram que havia nascido o rei dos judeus. E o diabo entra em Herodes e diz: mande matar todos de 2 anos para baixo, talvez mate o libertador de Israel, o rei dos judeus. Mas, irmão, dá um glória para Jesus aí, se você puder. Glória a Deus, estava nascendo aquele que Deus prometeu para a restauração do povo. Sabe para quê? Para religar o homem a Deus novamente. Porque o homem havia perdido o DNA de Deus. Quem fez Adão, irmãos? Quem fez Adão? Adão tinha DNA? Adão tinha DNA? Sim ou não? Sim, claro que tinha. De quem era o DNA de Adão? De Deus. Quem é o teu DNA? Do teu pai. Adão teve filhos, sim ou não? Os filhos de Adão nasceram com DNA de quem? Adão pecou? Perdeu a pureza? Os filhos de Adão nasceram em pecado, sim ou não? Perderam. Nasceram. E Jesus nasceu em pecado? Não. Ele não é obra de homem. Ele é obra do Espírito Santo. E um dia ele estava pregando de madrugada, com 12 anos ele foi dentro do templo e um homem por nome Nicodemos ouviu ele pregar. 18 anos mais tarde, com 30 anos, Nicodemos ouviu dizer que um jovem que chamava de Yeshua Hamashia Menatzeret estava pregando. Ele disse: é aquele menino que foi lá no templo quando eu era mestre do templo. Vou ter com ele de madrugada. E foi lá. Venha cá, Messias, me diga alguma coisa. O que é que eu faço mesmo para nascer? O que é que eu faço mesmo para herdar o reino dos céus? E Jesus olhou para Nicodemos e disse: é necessário vos nascer de novo. Aí ele disse assim:
como é que eu vou nascer de novo sendo velho? Porventura vou voltar ao ventre da minha mãe? Jesus disse, não é isso que eu estou falando não. Você tem que nascer de novo de quê? Da água e do Espírito. Jesus está dizendo a Adão, Adão, o Nicodemos, Adão perdeu o DNA do pai, mas eu vim devolver ao homem. Eu vim devolver o DNA ao homem. Agora o homem, para ter o DNA do pai novamente, precisa ele nascer da água e do Espírito, para que ele possa chamar Abba Pai, para ele ser filho de Deus. Foi isso que aconteceu comigo, aconteceu com você. Nós nascemos outra vez. Agora temos o DNA de Deus. Nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Pensei que você ia gritar de alegria, mas tudo bem. Eu vou repetir, você tem o DNA de Deus, porque você nasceu de novo da água e do Espírito. Aleluia, levante a mão assim, e dê um grito de glória para Jesus, se você puder. Você tem o DNA de Deus, e seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, está lá em cima, por isso que você é filho. Porque se você não fosse filho, o seu nome não estaria lá no livro da vida. Mas você é, eu sou, nós somos. E agora nós podemos chamá-lo de papai. Oh, pai. Ei, 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 ei. E para a gente finalizar aqui nesta noite, queria que você, com a permissão do pastor, ficasse de pé. Glória a Deus. Ele trouxe o homem de volta para Deus. A mesma serpente está nos tentar de novo. Continua nos tentando. A serpente não para. Ele vai fazer de tudo para que a gente não vá para lá. Ele quer que a gente fracasse aqui. Vai fazer de tudo. Também Deus fez algo extraordinário. Sabe o que foi que Deus fez? Aquele rio que vivia no Éden não está mais aqui na terra fisicamente. Está o Eufrates, o Pison, porque ele se dividiu em 4 braços. Esse rio não está visível para a gente mergulhar nele. Esse rio está num lugar. Ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Rios de águas vivas fluirão. Porque eu não vou habitar do lado de fora, eu vou habitar dentro. Dentro de vocês. Posso orar por você? Espírito Santo, tem alguém aqui não evangélico? Tem alguém? Tem alguém não evangélico entre nós? Faz assim com a mão, para que eu possa ver. Alguém. Se não me engane, o pastor apresentou uma pessoa. Tem? Tem, irmãos? Não? Todo mundo serve a Deus.